estiver morto, a Bíblia diz que você vai ressuscitar para encontrar com o Senhor nos ares, né? Quem for arrebatado, né? Vai encontrar com o Senhor nos ares. Os mortos também ressuscitarão. Né? E nós teremos esse encontro maravilhoso com Ele, como sua igreja, seu povo. Mas e daí? Enquanto isso não acontece, você e eu estamos aqui por quê? Eu tenho nos últimos 2 domingos falado daquilo que Deus é. Compartilhei com os irmãos sobre a fidelidade do Senhor. E no último domingo, especialmente, sobre a sua bondade. E este conhecimento de Deus, ele é essencial para a nossa caminhada com Ele. E quando nós vamos provando quem Ele é, a sua bondade, a sua fidelidade, o seu amor, a sua bondade é paciente, a sua bondade procede de uma natureza benigna, o Senhor é benigno. Deus é o Deus de alegria. Deus é o Deus de paz, de reconciliação. Reconciliação tem a ver com paz. Deus é este Deus que se manifesta de muitas formas. E Ele tem se revelado naquilo que Ele é, na sua natureza para nós. Através da sua palavra, através da nossa vida de relacionamento com Ele, nós vamos provando isso. Este é o nosso Deus. Enquanto nós estamos aqui, nós vamos vivendo desta revelação que vai crescendo, mas ao mesmo tempo também da obra dele na nossa vida. Mas é só isso? Somos a igreja que enquanto aguarda, queridos, enquanto caminha no conhecimento e crescendo no conhecimento e na maturidade, né, da revelação de Deus em nossas vidas, nosso coração, nós somos a igreja chamada Dá Frutos aqui. E é sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite. Eu vou abrir um parêntese, como tem um irmão aí que gosta de vez em quando ele fala, ficar abrindo parênteses, né? Eu vou abrir um parênteses aqui, porque eu quero continuar falando do nosso Deus nos próximos cultos. Mas nós precisamos entender por que essa revelação de Deus em nossas vidas. Por que essa revelação de Deus em nossas vidas? Se nós olharmos em Gálatas 5, no verso 21 e 22, fala do fruto do Espírito em nós. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, né? Fidelidade. E diz que contra essas coisas não há lei. Na verdade, a lei perde seu sentido diante daquilo que Deus é, por causa da essência da natureza do que Ele é. Só que esta essência, esta natureza nova, Deus está formando em nós, por meio do seu Espírito. Este é o fruto do Espírito em nós. E nós, enquanto igreja, nós somos chamados a serem esses que florescem, brotam e enchem de fruto o mundo. Nós lemos aqui no início do culto em Isaías 27:6. Porque apesar da terra estar cheia da sua glória, e quantas coisas manifestam a glória de Deus, o salmista diz que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Paulo diz que o homem é indesculpável, em Romanos 1, 18 seguintes, ele diz que nós somos indesculpáveis por não darmos glórias a Deus, por causa das coisas visíveis e das invisíveis. E elas revelam a glória do nosso Deus. As coisas visíveis revelam a existência de um Deus tremendo, Criador, e que pôs ordem nisso tudo. Mas, se por um lado nós vemos isso, por outro lado, a palavra de Deus fala em Miqueias 7:13. Lá o profeta diz: a terra será posta em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto de suas obras. E essa é a realidade que nós vivemos, queridos, no mundo onde nós estamos plantados, onde nós
somos chamados a sermos estes que produzem um fruto novo, fruto do Espírito, que se revela em obras, em atitudes, em maneira e modo de viver, uma nova vida. Esta é o anúncio do Evangelho, o poder para viver uma nova vida, num contexto em que os frutos das obras do homem sem Jesus só trazem desolação. Para olhar. Desolação ambiental, desolação social, desolação, a alma do homem vazia. As gerações têm se enfraquecido. Muitos cristãos têm desanimado e deixado a caminhada com seu Deus. Por quê? Porque as obras, queridos, dos moradores daqui, enquanto não feitas neste poder do Espírito Santo, elas são obras más, é o que a palavra de Deus diz. Elas podem ter aparência, muitas vezes, de bondade, mas não há virtude nenhuma nelas, porque elas estão encarregadas de uma série de interesses pessoais, de egoísmo, de iniquidade. O homem natural, ele não consegue agradar este Deus santo, ainda que ele tente. A santidade de Deus revela aquilo que ele é, tem a ver com a sua natureza, como eu tenho pregado aqui. E quando nós entendemos quem ele é, nós começamos a perceber quem nós somos sem Cristo. Mas não é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu gostaria de falar sobre este fruto que procede daqueles que têm provado esta novidade de vida em Cristo. Onde ele está? Há o episódio em que Jesus passa diante da figueira com seus discípulos e não acha fruto nesta figueira. E Jesus profere uma palavra de juízo sobre esta figueira. E ela seca. Isso, na verdade, nos ensina que Deus, Ele nos chamou para dar bons frutos. E estes frutos são aguardados neste mundo aqui. Que fruto é este? Se você abrir comigo em Efésios 5:9, Paulo fala deste fruto, falando que ele é fruto da luz. 5:9. Ele vai falando que nós devemos andar como filhos da luz. E aí no verso 9 ele diz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Deus é bom. Deus é justo. Deus é verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. Paulo está falando aqui de um fruto que nada mais é do que a manifestação da imagem de Deus sendo restaurada em nós. Bondade, justiça e verdade. Frutos da luz, fruto de luz. Por quê? Porque os filhos de Deus andam na luz. Você pode ler 1 João, capítulo 1, você já vai encontrar isso lá. João falando. Que Deus é luz, importa, né? Que aquele que anda com Ele anda na luz. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, o sangue de Jesus, seu Filho, né? Nos purifica. Nós somos transformados. Andar na luz, queridos, é ter relacionamento com Deus. É andar na verdade, é ser iluminados. Quando nós somos iluminados pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo em nossos corações, nos dando entendimento do propósito de Deus, do verdadeiro Evangelho,
nós vamos começando a ser libertos de uma série de coisas. E daqui a pouco a gente pensava de um jeito e aqui agora a gente já não pensa mais. Daqui a pouco algumas coisas tinham tanto valor para a gente e aquelas coisas perdem o seu valor. Porque quando a luz chega, queridos, as trevas, em nós vão sendo dissipadas. As nossas obras vão sendo arguidas, vão sendo postas à prova. E isto é evangelho. Porque Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Aquele que crê em mim jamais andará em trevas. E os filhos da luz agora, além de serem chamados a serem luz, eles produzem um fruto, que é bondade, justiça e verdade. Coisas que faltam neste mundo de desolação. Procura a verdade. Difícil achar. Quantas vezes você fica pensando, quem está dizendo a verdade? Não há verdade, há engano. Procura bondade. Nós temos resquícios aí de boas obras. Mas, queridos, as boas obras também precisam ser feitas na motivação certa. Há resquícios de bondade? Até há. Mas lembram daquilo que eu falei domingo passado, do texto que eu li, onde Jesus diz, vocês que são maus, sabem dar coisas aos vossos filhos, coisas boas aos filhos, imagina o vosso Pai Celeste quando vos pedir. Jesus declara, nós somos maus, mas ainda assim sabemos dar boas coisas. Agora imagina aquele que vive neste poder do Espírito Santo, sendo transformado em imagem de Deus. Nós somos chamados a sermos bondosos. Bondosos com o nosso inimigo. Temos compaixão com aquele que está à beira do caminho. Como aquele homem samaritano que estava à beira do caminho. Aquele judeu que foi atacado por ladrões à beira do caminho. E foi atendido por um samaritano, não pelos religiosos da época. Dê minha água para mim. Queridos, fruto é algo importante para Deus. O nosso fruto é algo aguardado, algo que Deus busca. Algo que é esperado. Frutos são obras. Nós não somos salvos pelas obras. Em Efésios 2 diz que não é por obras que nós somos salvos, para que ninguém se glorie. Mas se você abrir comigo ali em Efésios 2, no versículo 10 de Efésios 2, o apóstolo Paulo diz que ainda que as obras não nos salvem, porque nós não conseguimos atender àquilo que Deus é na sua perfeição e santidade. Que legal, estão projetando agora os versículos aqui. O texto diz que nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O apóstolo Paulo aqui está falando de uma criação que não é a primeira criação. Porque ele está falando que em Cristo nós fomos criados. Paulo está falando aqui de uma novidade de vida. Que agora em Cristo nós nascemos de novo. Para vivermos a realidade de um fruto que é produzido a partir da transformação dos nossos corações. Daquilo que nós somos. Não algo exterior. Não algo porque nós cumprimos leis. Não algo porque nós tentamos nos regrar. Mas algo porque começa a crescer no nosso coração. Por causa da influência espiritual de Deus na nossa vida por meio do seu Espírito.
E seria natural estas obras aparecerem. Como é natural uma árvore que produz pera, produzir pera. Uma videira produzir uvas. E é muito interessante que Jesus usa esse tipo de alusão nos evangelhos. E ele fala que a regra da natureza, em Mateus 7, 16 a 20, você pode conferir lá depois, a regra da natureza é que todas as coisas produzem segundo a sua própria natureza. Figos produzem figos, figueiras produzem figos. O coração que não foi visitado e transformado, ele não consegue produzir coisas boas. A palavra de Deus diz isso, é um esforço tremendo. Paulo diz em Romanos 7, ele diz: o bem que eu quero eu não faço. E essa crise, queridos, foi muito forte na minha vida, na minha adolescência, ali para a juventude. Porque aos 15 anos eu comecei a estudar a palavra de Deus, e eu comia a palavra de Deus, e eu comecei a ver e entender muitas coisas, mas eu entrei em crise. Porque eu disse, eu não consigo viver isso aqui. Só que Deus me encontrou na minha crise. Porque é assim que Ele faz. Ele é misericordioso. E eu entendi que de mim mesmo eu não podia produzir o fruto que Ele esperava. De mim mesmo eu não poderia produzir este fruto, da minha força, percebe? Não era no meu fervor religioso apenas. Mas era num relacionamento espiritual verdadeiro, não na religiosidade. E esta é uma das grandes verdades do Evangelho. Deus muda pelo seu poder a natureza das coisas. E se você muitas vezes olha para você e diz assim, eu não consigo mudar nessa área da minha vida, não consigo vencer. Você não consegue. Mas lembre-se que Deus, pelo seu poder, muda a natureza das coisas. Ou seja, pau que nasce torto, endireita nas mãos de Deus. E esse é um dos grandes anúncios do Evangelho. Isso é Evangelho verdadeiro. Deus está dizendo, você não vai conseguir sozinho. Você não vai. Porque o objetivo do Evangelho é encontrar este homem desolado, preso ao pecado, libertar ele desses grilhões e agora lhe infundir o poder para produzir o fruto que ele devia estar produzindo. Ele muda a natureza do homem. Ele tem mudado a sua vida? Queridos, a despeito da aparência, os frutos do homem sem Cristo são maus. É necessário conversão sincera. Quantas vezes o nosso movimento é carregado de inveja, carregado de interesses, nós falamos o que não devíamos, mas em Cristo Jesus nós encontramos poder para ir além do que nós somos naturalmente sem Ele, por causa do pecado. Jesus disse que a árvore é conhecida pelos frutos. Se você vai achar isso lá em Mateus 12, 13. Quando ele fala dos falsos profetas, ele diz, olha, estejam atentos, ele fala para os seus discípulos, pelos frutos vocês vão conhecer. Então, queridos, nós temos uma responsabilidade grande, ao mesmo tempo que temos recebido um poder tremendo, para vivermos novos frutos. Pelos frutos seremos conhecidos.
Na verdade, o que nós entendemos com esse texto de Mateus 12, 33, quando ele fala ali? Ele fala o seguinte, que no fim, os frutos expõem aquilo que nós somos, a nossa verdadeira natureza. A gente pode se esconder, queridos, debaixo de uma montoeira de regras religiosas, tentar ser bom, como a gente diz, tentar, manter uma aparência de bondade. Mas o homem sem Cristo, a palavra de Deus diz que no tempo o fruto revela quem ele é. Essa era uma das grandes questões com os fariseus que Jesus tinha. Queridos, os sistemas legais, as leis, elas não têm poder de mudar o caráter do homem. Isso está provado. O humanismo veio aí tentando mudar a mentalidade, melhorar a vida do homem, até trouxe muitas coisas. Mas se você for ver, a desolação continua. Tem sinaleira, a gente fura. Isso aqui não. Mas nós não vivemos pela lei. A graça de Deus nos capacita a vivermos essa dimensão de obras novas, feitas com base naquilo que nós estamos nos transformando. Não com base em um sistema meramente legal. Os 10 mandamentos estão aí, a lei do Senhor é perfeita, mas ela é incapaz de nos transformar. Está provado. Você não tropeça num, tropeça em 2, 3. Ela está aí só para mostrar a nossa falência. É o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas. Nos ensina nessa epístola. Mas volto a insistir. Estas obras da carne, que são naturais do homem que vive a vida sem Deus, que não provou o novo nascimento, que está lá em Gálatas 5,16, e que na verdade a lista ali é pequena, porque se você for olhar a palavra, a lista aumenta. Ali tem algumas coisas, Mas as obras da carne são, prostituição, impureza, lascívia, adultério, e aí vai, porfias, ciúmes, discórdias, dissensões, facções, e vai. E daqui a pouco, se você for olhar outros textos da palavra de Deus, idolatria, maledicência, e assim vai. Se pegar uma palavrinha dessa aqui, prostituição, no grego porneia, de onde vem a palavra pornografia, já ali a gente acha que prostituição tem a ver só com questões sexuais, Obviamente o termo aqui é ligado a questões sexuais, sim. Mas a prostituição não tem a ver só com ter relacionamento sexual. Vai muito além disso. Deus diz, olha, o meu povo se prostitui com os deuses, com os ídolos. Quando ele se revê a Israel. E aí tudo aquilo que chega, toda essa sujeira que nós produzimos, ligados à pornografia, ligados muitas vezes ao que infelizmente, chega na nossa casa pela televisão. Quantas coisas vão sendo lançadas, e vão alimentando o coração do homem. Desejos impuros. E essas obras, queridos, elas vão gerando uma série de guerras entre nós, de conflitos e desolação. Porque o homem vai sendo preso a elas. E Jesus veio para nos tirar desse circuito. E esse conflito contra o pecado, queridos, ele é algo que faz parte da nossa história, essa luta contra o pecado.
E muito mais na vida dos filhos de Deus. Porque Paulo diz aqui em Gálatas 5 que a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, que o Espírito é o Espírito de Deus. Há sim, né? Um conflito. E quando o Espírito Santo começa a agir no nosso coração, obviamente, esses vícios do pecado, essas coisas, elas não ficam. Ou o Espírito de Deus se cala. Por isso Paulo diz, deem lugar ao Espírito e não à carne. O Espírito Santo de Deus, ele pode ser entristecido. Ele pode ser até apagado, a Bíblia diz. Ele pode perder, mesmo que eu tenha recebido ele no novo nascimento, ele pode perder toda a ação em nossas vidas. Nós precisamos alimentar esta influência espiritual. Porque o Espírito Santo é o alter ego de Cristo, ele representa quem Cristo é, ele é a voz de Cristo aqui dentro de mim. Ele é a pessoa de Cristo em mim. Jesus diz, eu vou dar um outro para vocês que é semelhante a mim, Alos Paracletos. Ele prometeu isso para os discípulos, lá em João 14. Que lá é traduzido como Consolador. Mas se você for olhar no grego, Alos Paracletos é aquele que tem a mesma natureza que é minha. Nós temos recebido este poder, esse poder habita aqui nesse vasinho de barro, diz o apóstolo Paulo. Mas esse vasinho de barro vai produzir um bom perfume, vai produzir frutos. E não é pela força da lei, é por causa dessa nova vida, é dessa semente de vida que foi plantada em nós, que é o Espírito de Deus, gerando este novo homem em Cristo. E aí sim, esse novo homem em Cristo, cadê o versículo? Como diz Efésios 2:10. Ele produz boas obras em Cristo. Né? Boas obras em Cristo. Aí é poder, queridos. Agora pergunta-se, se eu não estou vivendo nessa dimensão desse fruto, diz aqui que Deus preparou para que nós andássemos nelas. Nelas o quê? Em boas obras. Em bondade, justiça e verdade. Jesus andou aqui em bondade, justiça e verdade. É só você estudar os evangelhos. E nós somos chamados a andar na luz, que é Ele. Talvez você receba essa palavra, alguns recebem muitas vezes a palavra de Deus num tom de acusação. Mas a palavra de Deus, ela não deve chegar ao nosso coração neste tom de acusação. Porque o acusador não é Cristo nem o Espírito Santo, tá? O acusador é o outro. Mas quando nós damos lugar à palavra de Deus, ela deveria nos convencer. Ela deveria encontrar lugar que gera conversão, arrependimento. Onde diz, puxa Deus, tu me chamou a viver isso, eu não tenho vivido, mas eu quero. Puxa Deus, eu ouvi o pastor dizer que tu tens poder para mudar a natureza das coisas. Então, Deus, muda a minha cabeça dura. Muda o meu coração. E não adianta a mulherada ficar orando para Deus mudar a cabeça dura do marido. E vice-versa. Jesus disse, olha, cuidado. Como é que você quer tirar a trave do olho do outro, se você não tirou o argueiro que está no teu? Como é que você quer tratar a vida do outro sem ter feito um autoexame?
Nós precisamos fazer o autoexame, queridos. Essa nova criação, este poder tremendo que é o Espírito Santo de Deus na nossa vida, ele quer nos levar a produzir um fruto aqui. Não é lá depois. Lá vai continuar. A festa vai ser melhor. Mas é este lugar de desolação, no meio de pessoas que precisam de esperança, que o fruto de justiça, de bondade e de verdade, porque a verdade transforma e a verdade liberta. É o que este mundo precisa. Do seu fruto, Marcelo, do meu fruto. Marcelo hoje está de aniversário, tá, gente? Depois dá um abraço nele. Entrou para o Zenta. Agora não sai mais. Agora só sai do Zenta quando ele for entrar no Zen. Não é 100, pode ser o além. Né? Mas enquanto você não vai para o além, Marcelo, o que Deus projetou para a sua vida? Que você produzisse um fruto, fruto do Espírito, e que este fruto servisse para alimentar as pessoas aqui, para glorificar o nome do nosso Deus aqui. Ah, o pastor está falando besteira. Falando besteira que é nada. Abre comigo em João 15. Nós precisamos fazer um autoexame, queridos. A nossa justiça, a transformação da nossa vida, ela vai muito além da lei. Deus não chamou para você viver só cumprindo leis na medida da lei. Deus chamou você e eu para vivermos além da lei. A lei é o mínimo, é o básico, ela revela o que deveríamos fazer e que não fazemos sem Cristo. Mas em Cristo agora, vou usar uma palavrinha que se usa muito por aí, nós estamos empoderados. Não é os movimentinhos por aí que estão empoderados. Quem está empoderado somos nós. Em Cristo nós somos capacitados a produzir mais fruto, muito fruto. Olha aqui, verso 7 do capítulo 15, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, vos será feito. E aí no 8 ele diz, nisto é glorificado meu Pai, em que deis algum fruto. Muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos, cristãos. Cristãos, seguidores de Cristo, produzem muito fruto. É o que glorifica Deus. Aonde? Lá na glória? Lá na glória Deus já tem glória. É aqui, neste deserto. Então, você e eu estamos empoderados, queridos. O Espírito Santo habita em nós. Agora, a grande questão é se a gente está dando lugar a esta ação do Espírito Santo em nossas vidas, ou se as obras da carne que estão nos dominando e a gente continua ali, né? Vivendo uma vidinha que não foi o que Deus planejou. Nós recebemos uma nova natureza. E é interessante que Paulo fala em Filipenses 1, de 10 a 11, ele diz que é mediante Cristo que somos cheios do fruto da justiça. É em Cristo. E se você olhar o texto de João 15, Jesus diz isso aqui. Ele diz, permanecei em mim, verso 4, eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá algum fruto. Muito fruto. E no original do grego, muito aqui, é muito. Não tem como mudar. Porque sem mim, nada podeis fazer. Tem muito cristão, queridos,
sofrendo, porque não entendeu que o poder não vem de si mesmo. Tem muito cristão patinando, porque ele acha que ele precisa produzir algo para agradar a Deus, e ele não entende que ele precisa ter uma vida de relacionamento com esse Deus, para poder produzir o que glorifica o nome do Pai aqui, na terra. Deus é glorificado quando você dá fruto. Sabia, Miriam? Sabia, né? Deus é glorificado quando você dá fruto, Fernanda. E aí, às vezes a gente fica assim, né? Achando que vai sair da gente. Isso é fruto de relacionamento. É fruto da ação do Espírito Santo em minha vida. É fruto em eu cultivar a influência dele e não a carne. Por isso o Evangelho, queridos, não é esse Evangelho da graça barata. O Evangelho tem um preço embutido nele. O Evangelho, viver o Evangelho é viver renúncia. Porque nós renunciamos à nossa carne para provar o novo que vem do Espírito. E aí está a nossa escolha. Aí sim entra a nossa vontade. Mas é ali, aos pés de Cristo, que nós encontramos vitória. É aqui, Jesus diz, olha, vocês não podem fazer nada sem mim. Vocês precisam estar enxertados em mim, permanecer em mim. A minha palavra precisa permanecer em vocês. É o que Jesus está dizendo para os discípulos deles antes de ir para a cruz. Estejam ligados a mim. E vocês vão provar, sim, poder para viver boas obras em Cristo. Outra coisa que Jesus fala aqui nesse texto, ele diz que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, porque nós fomos enxertados na videira verdadeira. Você sabia que lá na porta do templo em Israel, nos tempos de Jesus, ali na porta do templo, né, existia uma grande videira de ouro, do tamanho de uma pessoa, bem no portão principal de entrada. Porque a videira, ela representa justamente este fruto que vem da vida em Deus. E Jesus, ele diz que nós somos criados, sim, para boas obras nele. E ele fala que todo ramo que, estando nele, dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto. Para que a gente chegue a dar muito fruto. Esse é o objetivo de Deus, enquanto nós estamos aqui, glorificando o nome dele, através dos frutos que o Espírito Santo promove em nós, frutos de mudança. Uma vida que expressa a mudança no coração, não uma vida religiosa fingida. E aqui Jesus fala que o ramo que dá fruto, ele limpa mais. Isso se chama poda. Já ouviram falar em poda? Então, queridos, é o seguinte, você está produzindo, se prepara, porque Deus limpa o ramo para que ele produza mais ainda. Ou seja, Deus poda. A ideia de poda é esta ideia que está ligada ao processo de santificação da nossa vida. Deus vai nos limpando cada vez mais. É disciplina? É tratar de Deus? É. Por quê? Porque o que Deus quer é que você, Nilson, dê fruto. Você, Jean, dê muito fruto. Eu dê muito fruto.
Então, quando Deus poda a gente, não é porque Deus é sacana, ou porque, né, Ele é exigente, ou, sabe? Porque Ele quer nos levar a algo. Eu aprendi isso quando fiz agronomia. Quando você poda um ramo de uma videira, você está conduzindo ela a produzir o fruto daquele ano da melhor maneira possível. Se você não poda, ela não produz o que ela poderia produzir. Porque há muitos ramos que roubam a força do ramo principal. Ou seja, há muitas coisas que tiram o nosso foco. Há muitas coisas que tiram a nossa força. Há muitas coisas que roubam a vida de Deus em nós. E Deus poda, para que você e eu demos muito fruto. Glória a Deus. O evangelho, queridos, é exigente? É. Se você olhar lá em Hebreus 12, para finalizar a exposição bíblica aqui, depois você pode olhar esses textos com calma, mas Hebreus 12 é falado disso. Se você olhar o verso 11 de Hebreus 12, diz assim: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, né? Ser podado nem sempre é bom. Mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Está falando de fruto aqui. Um fruto pacífico. Um bom fruto. Um fruto que produz paz. Ainda que pareça, às vezes, né, está produzindo dor, sofrimento, tristeza. Mas o objetivo de Deus, muitas vezes, quando trabalha na nossa vida, é nos levar a produzir mais fruto. Dê glória a Deus por isso, meu irmão. Deus não é descuidado com você e comigo, não. Ele está nos tratando. Porque esses vícios, esses hábitos que envolvem a vida do pecado que nós vivíamos, Deus vai tratar sim. E Deus vai erguer as nossas obras. Porque as obras que nós somos chamados a fazer são obras de justiça, de bondade e de verdade. Fruto da luz. Volto a insistir lá em Efésios 5. A palavra de Deus, queridos, ela é perfeita. Quando você começa a estudar, você começa a juntar as coisas e diz: meu Deus, quanta coisa fantástica essa revelação. Deus, onde é que tu queres me levar? Eu quero esse negócio para mim, Deus. Está faltando fruto aqui, Deus, está faltando fruto ali, Senhor, e o Senhor diz que eu tenho poder para viver isso, eu quero viver. E você pode chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu quero viver. Essa dimensão de produzir muito fruto. Só que saiba que isso tem um preço. É uma vida no Espírito. É uma vida de relacionamento com Deus. Você pode viver a tua vida aí se relacionando com um monte de coisa. A televisão pode ocupar a tua vida, o trabalho pode ocupar a tua vida, os amigos podem ocupar a tua vida. Não tem nada de errado, tá? Em assistir televisão, não estou proibindo ninguém aqui. Eu assisto. Mas o problema é que essas coisas muitas vezes é o que a gente chama de ramo ladrão. Começa a ocupar a nossa vida e tirar a gente da presença de Deus. Desta vida diante do Senhor e de relacionamento com Ele. E aí a gente vai, minguando. Porque as nossas raízes estão no lugar errado. E planta com raiz no lugar errado não produz fruto nenhum. Não dá nem flor às vezes. A minha laranjeira lá estava morrendo. Eu peguei esses dias um escovão, já viram aquele escovão de aço? E eu passei o escovão de aço nelas, querido. Nela, na laranjeira. Ela começou a arrebentar brotos e folhas novas. Um negócio fantástico. Me deu dó passar aquele escovão de aço nela. Porque ela estava cheia de coisas, né?
líquens e musgos e coisas que estavam roubando a vida dela. E eu estou lá agora vendo o galho que estava morto, brotando com folha nova. Deus, às vezes, faz isso com a gente. Dá dó, me deu dó, mas eu sabia que eu precisava limpar aquela. Ou eu cortava ela. Ela não ia mais dar fruto. E Deus limpa a gente. E Ele passa o escovão de aço às vezes, queridos. E a gente vai aprendendo às vezes, né? Com pequenas coisas. À medida que a gente vai meditando na palavra, Deus vai falando com a gente aquelas coisas do cotidiano. Né? Lá no cantinho da Mari está a minha laranjeira, quem quiser ela conhecer. Está lá. Renovou. Deus sabe, Jesus fala que a poda é extremamente importante. Porque ela nos leva na direção do propósito de Deus. Dar muito fruto. Então, põe no seu coração aí. Deus não chamou você a viver essa vidinha medíocre. Medíocre, tá, queridos? Não é um xingamento. Medíocre é aquele que vive ali. Né? Algum fruto. Mediano. Deus nos chamou a muito fruto. Deus nos chamou a provar muito da presença dEle. Deus nos chamou a provar a abundância. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Deus nos chamou a entrar na presença dEle e provar coisas grandiosas, porque Ele é grandioso. Se Ele não é grandioso, você vai provar coisas pequenas. Agora, se você diz que Deus é grande, e diz que vai conseguir provar só coisas pequenas com Deus grande, que Deus é esse? Percebe? Nós precisamos ser ousados, querido, nas coisas espirituais. Declarar elas, buscar elas, cultivar o Espírito em nossa vida, essa relação espiritual. A gente cuida de tantas áreas da nossa vida, e o espiritual vai ficando. A gente quer melhorar de vida, quer um emprego melhor, glória a Deus. A gente tem orado por isso. Oramos juntos, os homens aí, Marcelão, agora começando segunda-feira, um emprego novo, né, Marcelo? Glória a Deus, isso é bênção. Mas Marcelo tem buscado a Deus, não tem, Marcelo? E o que eu te disse? Glória a Deus por esse emprego na tua vida, mas que Ele não te desvie, que Ele não te tire da busca que você tem feito. Não te falei isso, Marcelo? Porque a tendência é que essas coisas tirem o foco da gente. E a gente para de produzir o fruto que Deus queria. Que Deus nos deu poder para viver. Você quer produzir fruto? Fique de pé. Você quer produzir fruto? Você entendeu que Deus nos chama para dar muitos frutos? Você entendeu isso? Foi Jesus que disse aqui, João 15, não fui eu. Não fui eu. Jesus disse que o ramo que não produz fruto, Deus corta. Mas Deus não quer fazer isso, Deus quer limpar. E Deus vai passar o escovão e talvez você precise dizer para Deus, Deus, eu quero sim produzir muito fruto em tuas mãos. Frutos de justiça, de bondade e de verdade. Talvez você diga, pastor, eu sou tão pequenininho. Que influência que eu vou ter? Você já assistiu aquele filme Quarto de Guerra? Que influência aquela dona de casa teve na vida de uma mulher? E o que aquilo gerou? Assim como uma semente ruim contamina toda uma lavoura, uma semente boa, que vem de um fruto bom, pode gerar muita mudança. Então não diga que você não pode, que você é pequenininho, que você não pode ser um agente de mudanças, que você não pode fazer a diferença. Não diga isso. Que você não tem como produzir frutos e fazer e glorificar o nome do Pai. Tem sim. Tem uma montoeira de talento enterrado, sabe aonde? No cemitério.
Tem muito talento lá enterrado. Mas aqui tem muito talento ainda de vivo. E aqui tem muito dom do Espírito Santo na vida dos seus filhos. Você vai enterrar? Você vai morrer antes do tempo? Você vai dizer, Senhor Deus, dá uma podadinha aqui, Deus, dá uma mexidinha aqui. Deus, eu me arrependo, Senhor. Então, quero convidar você, nós vamos cantar agora um cântico, aquele mesmo cântico que cantamos antes da palavra. Mas mesmo a equipe de louvor que sobe, enquanto você canta, ore. Diga para Deus, Senhor, eu quero essa obra na minha vida. O mais importante é isso. Diga para o Senhor, Senhor, eu quero ser esse que te glorifica. Talvez eu precise, Deus, tirar o palanque do meu olho, Deus. Senhor, tira o palanque do meu olho. Eu preciso enxergar, me enxergar, Deus. Eu preciso ver, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu preciso dessa correção, Deus. Eu tenho te dito isso, Senhor Deus. Eu não sou bom, Pai, como Tu és. Muitas vezes eu, mesmo tendo o Teu Espírito, Senhor, mas Tu tens me chamado a produzir bons frutos e muitos frutos. Não frutos amargos e azedos. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, opere em mim e no coração de cada um que tem ouvido essa palavra nessa noite. Nós queremos Te glorificar, Pai, Filho e Espírito Santo. Nessa música que nós cantamos aqui, nós declaramos a Tua grandeza, quem Tu és, Senhor. Mas enquanto nós declaramos a Tua santidade, Senhor, Tua palavra nos lembra que Tu dizes, sede santos, porque eu sou santo. Este mesmo fruto daquilo que Tu és, Senhor. Eu declarei aqui, Deus, que Tu tens poder para mudar a natureza das coisas. E estás mudando a natureza da minha vida. Estás mudando a natureza, Senhor, das coisas na minha casa. Estás mudando, Senhor, a natureza, Senhor, a essência, Deus, do que eu sou. Do meu pensar, do meu comportamento, dos meus gostos errados, Senhor. Tu és o Deus que na Tua santidade, Senhor, nos chama, Senhor, para vivermos, Senhor, a essência do que Tu és, por este poder tremendo que Tu nos dás, ainda que nesse vaso de barro, Pai, que é o Teu Espírito. Enquanto nós cantamos, Senhor, Espírito de Deus, faz a Tua obra, Senhor. Vai nos convencendo, vai falando conosco, Senhor, vai removendo as vendas, Senhor, vai, Senhor, nos animando, Deus, vai, Senhor, nos levando, Senhor, na direção do Teu propósito, Senhor. Não vivemos vidas, Senhor, medíocres, desanimadas, Senhor, distraídas com as coisas deste mundo, Deus. Há um propósito, Senhor. Há um propósito maior, Pai. Nós queremos Te glorificar, Deus, dando frutos aí fora, no trabalho, amando o inimigo, orando pelo que nos persegue, Senhor. Avançando, abençoando vidas, Senhor, sendo transformado e sendo usados para transformar. Vem e faz, Senhor Deus. Aqui se assenta sobre o trono do céu. Glórias a Teu nome, Senhor. Digno é o Cordeiro que Glórias foi ao Teu nome, morto. Jesus. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao
que se assenta Só tem um novo cântico quem tem uma nova sobre o vida. trono do Você céu. tem um novo cântico porque recebeu o Espírito de Deus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Faz a obra em nós, Senhor. Faz a tua obra em nós. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Oh, aleluia, Senhor. Grandes são os teus propósitos, Deus, conosco. Deixa da alma. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia. Aleluia. Quero orar com você agora. Pode continuar aí de baixinho. Este Deus poderoso que nós temos declarado aqui, Ele tem poder para libertar a sua vida de vícios. Ele tem poder para levar você a dar bom fruto. Você crê? Ele tem poder para dar vitória para você. Então nessa noite traga diante dEle o teu clamor, a tua oração que Ele está ouvindo aqui. Se há alguma área da sua vida que você tem dito, eu preciso, Deus, do teu poder para vencer. Nessa noite, eu quero dizer para você que este Deus quer te dar poder para vencer. Depressão, tristeza, maus pensamentos, vícios, temperamentos. Deus quer fazer. Você crê? Traga diante dEle. Maravilhado, Oh, Senhor. Espírito Santo de Deus, vem, extasiado, Senhor. eu fico a ouvir Oh, teu Xandara, nome. vem com teu poder, Senhor. Maravilhado, Vem, calabouço, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Vem, Senhor. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor, por aquilo que temos conhecido que Tu és, Senhor.
pela tua bondade, a tua fidelidade, pelo teu amor por nós, pelo teu projeto e teu propósito na nossa vida. E nós queremos também, Senhor, te glorificar, Senhor. Leva-nos, Senhor, nesta semana. Leva-nos, Senhor, na tua força, Deus. Eita, dá vitória, Senhor. Eu clamo a tua vitória na vida do teu povo, Deus. Vitória, Senhor, sobre as coisas deste mundo, Deus. Sobre o pecado, sobre a enfermidade, sobre qualquer amarra, Senhor. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus. Levanta-nos, Senhor, nas tuas asas, Senhor. Faz o Senhor subir como águia, Senhor. Tua palavra diz, Senhor, que aquele que confia em Ti corre e não se cansa, caminha e não se fatiga, Senhor Deus, porque ele confia em Ti, Senhor. E nós queremos confiar em Ti, Deus, que Tu és o Deus de vitória e de poder na nossa vida, e não declarar menos, Deus. E que Tu, Senhor Deus, nos fará, Senhor, abundar, Senhor, em frutos, em bons frutos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Despede-nos, Senhor, na Tua paz, Senhor. Guarda-nos na Tua paz, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Que possa ser essa semana de vitória no Senhor. Aqueça o seu coração no fogo do Espírito Santo de Deus. Ele faz maravilhas. Amém? Deus abençoe.